Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar claro que ele fala sobre a questão do diabo, só que do ponto de vista do Antigo Testamento, do que no cristianismo chama-se Antigo Testamento, tá certo? Então, não estamos aqui contemplando o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia cristã, ok? Então, vamos lá. O que dizem as Escrituras, o Antigo Testamento, a respeito de quem faz o mal, de quem cria as coisas más na vida das pessoas? É o diabo, sim ou não? Vamos pegar aqui alguns textos que vão falar sobre isso. Provérbios 16:4. Tudo foi criado para alcançar os propósitos divinos, inclusive o iníquo. Aqui se refere à pessoa iníqua, tá certo? Todas as coisas são criadas para alcançar os propósitos de quem? De Deus. 1 Samuel 2:7 está dito que Deus empobrece e enriquece, eleva e rebaixa. Quem empobrece? Deus. Isaías 45:5-7. Sou Deus e não há outro. Crio a luz e as trevas. Faço a paz e o mal. Sou eu quem tudo faz. Mais uma vez, Isaías 45:5-7. 1 Samuel 16:14 fala de um mau espírito que veio de Deus, né? E que atormentava o personagem Saul, rei de Israel. Em 2 Crônicas 18:18-22, nós lemos sobre espíritos diante de Deus. E aí Deus vai mandar um espírito mau para satisfazer seus propósitos. Jó, capítulo 2, versículos do 1 ao 2. Está aí o anjo chamado Satã, né, em hebraico, Satanás nas nossas Bíblias, e ele está junto com os anjos divinos, com os outros anjos, não é? 2 Crônicas 21:1, e também 2 Samuel 24:1. Um deles diz que Deus incitou Davi para fazer a contagem do povo. Outro diz que foi o Satã, né? Só que se a gente for ver no hebraico, a palavra Satã, que é a origem de Satanás, mais uma vez, quer dizer apenas inimigo ou adversário, tá bom? Se no hebraico tiver Satã, apenas isso, quer dizer um adversário, um ser humano que é adversário. Se tiver Ha-Satã, o adversário, aí sim seria um anjo ou uma personalidade definida, né? Vamos dizer assim. Vamos lá para Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Que decretos são cumpridos a não ser por determinação do Senhor? Não é por sua ordem que ocorrem o bem e o mal? Olha aí. Então, está aí a resposta para o nosso questionamento. De acordo com a Bíblia, quem faz o bem e o mal é Deus. Deus cria todas as coisas. Isaías diz que quem cria o mal é Deus, né? Lamentações diz que quem faz o mal é Deus. Então, essa história de que existe um diabo, que é ele quem é o responsável pelas coisas erradas, não existe. Simplesmente não existe de acordo com as Escrituras. A história do Satã só aparece no Antigo Testamento poucas vezes, né? Aparece em Jó, aparece, por exemplo, no profeta Zacarias, não é? E em todos esses casos, ele aparece em uma situação de acusação, não é? Ele seria, então, uma personalidade que faz a acusação do ser humano, do homem, perante Deus, como num tribunal qualquer, não é? Mas aí eu pergunto, de quem o Satã está às ordens? De Deus, do mesmo Deus que está às ordens de toda a criação, o único Deus. A outra pergunta, existe nas Escrituras essa conversa de anjos caídos? A verdade é que não existe. Não está escrito em lugar nenhum que o Satã, o Satanás, ou demônio, ou diabo, é um anjo rebelde, é um anjo contra Deus. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça. Não existe nas Escrituras. Aí o pessoal pega 2 versículos dos profetas que os próprios textos dizem que se referem a reis,
não é? Aí eles dizem, não, isso aqui é o diabo, isso aqui é o demônio. Olha aí os textos, vou pegar aqui, são o primeiro deles, Isaías 14, versículos 12 a 14. Olha aí, o próprio versículo 4, ele diz que é o rei da Babilônia, a que o texto se refere, né? O rei da Babilônia. E o outro texto é Ezequiel 28, versículos 12 a 19. O próprio texto diz que é sobre o rei de Tiro, né? Então, aí eu pergunto, por que, se o próprio texto diz que falam de reis, não é? Tanto Isaías quanto Ezequiel, por que cargas d'água vocês vêm dizer que é um demônio, um anjo caído, um anjo rebelde e tal e tal? Vocês estão distorcendo o que a própria Bíblia diz. Por que vocês não rasgam esses versículos, né? Aí tem gente que pega, não, mas aqui fala do Éden, aqui fala você estava no céu e agora caiu. Vocês não entendem figuras de linguagem? Vocês não entendem parábola, comparação? Vocês não entendem isso não? Ora, o que é dito é o seguinte, você, rei, você estava lá em cima, você estava por cima da carne seca, você estava com a vantagem, você estava com o poderio, né? E agora você caiu lá para o abismo. É uma figura de linguagem para falar da queda de um império. Simples, não é? Ora, o próprio texto fala de que ele interpreta a si mesmo, diz é o rei da Babilônia e o outro diz que é o rei de Tiro. Então, o que passa disso é conversa fiada, é falsa interpretação do texto, distorção na cara dura mesmo. Então, gente, de acordo com as Escrituras, não existe um poder que seja contrário, que seja opositor de Deus. Não existe. Ele é o único Deus, né? Ele é o criador de todas as coisas. Acreditar que existe um diabo, um inimigo cósmico de Deus, que se opõe a Deus e que cria as coisas na Terra, é acreditar num segundo criador, num segundo Deus. Politeísmo. É isso que vocês que creem, que morrem de medo do diabo, é isso que vocês creem, num segundo Deus, num segundo criador das coisas. Não é? Ora, a Bíblia diz que nós devemos temer demônios ou temer o diabo? Não. A Bíblia diz que nós devemos temer ao Senhor, a Deus. Como é que vocês vivem com medo? Não, meu filho agora está com um desenho japonês, meu filho agora está com Peppa Pig satânica, não sei o que, de que você botar a língua para fora é uma adoração da deusa hindu Kalilo, porque não sei o que. E você participar do São João é você estar cultuando ao demônio que cortou a cabeça de João Batista. Gente, quando eu ouço esse tipo de coisas, a minha reação é de desespero, principalmente quando vem de professores acreditando em superstições idiotas e ridículas que não têm nenhum fundamento em nada. É mole uma coisa dessa? É Globo satânica, não sei o que satânico, Peppa Pig satânica, galinha pintadinha do diabo que cria doença nas crianças. Vão ler a Bíblia, vão acreditar num Deus, porque vocês não estão acreditando em Deus. Vocês estão com medo de outras divindades, vocês estão com medo do que Deus não quer que nós temamos, né? Porque ele tem olho, mas não vê. Os deuses falsos têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nós não devemos ter medo de deuses falsos. Nós devemos sim temer o Deus verdadeiro. Então, liberte-se hoje, liberte-se desse medo, desse peso, dessa superstição, de dizer que as coisas são pagãs porque vêm do diabo. Liberte-se hoje disso. Isso não está nas Escrituras, isso é uma superstição popular que não tem fundamento em nada. Então era isso aí.